Ótimo. Pode ser? Maravilha, maravilha. Então tá. Então vamos colocar aqui, ó. Tá na tela a enquete. Fala, povo azul, torcedor. Qual é o teu nível de confiança para o jogo de hoje contra o Fluminense? Essa é a pergunta. Tá. 44,3% disse, hoje a vitória é nossa. 55,7% disse, dia bom pra se estressar. E aí eu pergunto pra ti, meu amigo César Weiler. Tá. Hoje a vitória é nossa ou hoje é um dia bom pra se estressar? Eu vou me ater, nesse primeiro momento, tá, à pergunta da enquete. E a pergunta da enquete me pergunta como torcedor. Torcedor, qual é o teu nível de confiança para o jogo de hoje contra o Fluminense? Então o torcedor César fala, não, a gente ganha fácil hoje. Isso é passar o trator. Não. É passar o trator por cima dos caras. É pra fala em dentro dos trator, pelo malandros. amor de Deus. Entendeu? É papo de 3 pra cima. Não tem essa. Vamos pra cima deles, maninho. Como diria um outro amigo nosso. Maninho. Mas isso é a parte mais fácil, né? Isso é a parte mais fácil. Se a gente pegar pra analisar esse time do Fluminense, que é uma pedrinha no sapato, não é um time fácil. Não é um time que tem lá muitos defeitos. Vou ser bem sincero com vocês, meu. E tem uma coisa que me preocupa. Eu cheguei aqui falando disso, professor. Até nem vi o provável do Fluminense. Mas eu cheguei falando isso, professor. O professor me atentou um detalhe. Possivelmente o Wanderson não jogue pelo Grêmio. E aí o Rafinha tem que jogar do lado direito. Cortez tá suspenso. Quem é que joga do lado esquerdo? Quem é que joga do lado esquerdo, rapaziada? É Diogo Barbosa? Não sei se o Guedes está relacionado. Está relacionado. Daqui a pouquinho os dois estão? Eu vou falar dos relacionados. Os dois estão? Só me confirma, os dois estão? Os dois estão. Diogo Barbosa ou Guedes? Os dois. Qualquer um dos dois que jogar contra o Luiz Henrique do Fluminense, ferrou. Ferrou, velho. Quer que eu te dê a velho. escalação provável do Fluminense? Ferrou, velho. O Luiz Henrique é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador. O Fluminense tem um bom time, cara. Tem um bom time de futebol. E não vai vir aqui cheio de pressão contra o rebaixamento. E também nem brigando pelo título. Vai vir quase que de sangue doce, fazendo o seu máximo, mas sem pressão. Isso é terrível pro Grêmio. Isso é péssimo pro Grêmio. Um clube hoje bom pra jogar contra o Grêmio é um clube que tá brigando pelo título. Ou então um clube que tá na briga contra o rebaixamento. E aí vocês vão me entender. Eu confio na inteligência de cada um dos amigos que está assistindo aqui. Quando eu digo um bom time pra jogar contra o Grêmio é o que briga por título, por conta de pressão. É um clube que tem pressão e aí o Grêmio pode tentar de alguma forma explorar isso. Obviamente os times mais fortes são mais difíceis, evidente. Mas confio na inteligência de cada um de vocês. Mas assim, é um time que tem suas valências positivas. Um time que é qualificado de certa forma, bem encaixado e que joga sem pressão. É terrível. É terrível pra jogar contra o Grêmio, gurizada. Tá, vou fazer o seguinte então, cara. Vou falar um pouquinho sobre esse Grêmio Fluminense aí. Vou dar o provável time do Fluminense. Depois eu vou dar quem foi relacionado. A gente vai tentar montar o nosso provável Grêmio aí pra enfrentar o Fluminense, pode ser? Porque é o seguinte, cara. Grêmio e Fluminense se enfrentam na noite dessa terça-feira às 9h30 na Arena. O duelo ocorre pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão. E para o duelo, o Grêmio não poderá contar com o goleiro Gabriel Chapecó, que está na seleção brasileira, o atacante Borja, que está com a Colômbia, o volante Vila Sante, que está com o Paraguai, e o Bruno Cortez foi expulso no Grenal, depois que terminou a partida, teve aquela confusão, e o Thiago Santos foi suspenso pelo terceiro amarelo. Ou seja, o Grêmio tem alguns desfalques aí. Chapecó, Borja, Vila Sante, Cortez e Thiago Santos estão fora para essa partida, meu querido amigo César Weiler. E aí eu vou te trazer o provável Fluminense. Provável Fluminense vem com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino e David Braz na zaga. Meu Deus. E Marlon na esquerda. Tá. André, Iago ou Martinelli. Martinelli, ótimo. John Arias ou Caçares. E Luiz Henrique. E na frente, John Kennedy e Fred. Sempre lembrando que o Fred é... Interminável. Tem gente que não gosta do Fred, mas, cara, o Fred é um cara... Eu sou um desses caras. Diferenciado. Eu sou um desses Eu acho ele muito diferenciado. Acho que se a bola vai pra ele, cara, é muito complicado. E aí, vocês sabem como é que foram... Desculpa, me emocionei. A emoção tá tomando Tô emocionado aqui. Sabe como é que foram os últimos 6 jogos do Fluminense? Sabe como é que foi os últimos 6 jogos do Fluminense, César? Diz pra mim. Vou te dizer. Eu gosto. Vou te dizer os últimos 6 jogos do Fluminense.
Corinthians 1-0 no Fluminense na Arena Itaquera no dia 13 de outubro. Então, tá, mas é uma derrota ok. Uma derrota ok. Depois, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É o que todo mundo fez menos no Grêmio. Exatamente. Depois, o Fluminense venceu por 3-1 o Flamengo. E pode ter dado início à crise do Flamengo nesse dia. Sim, possivelmente. Sim. Possivelmente. E aí, Santos 2-0 no Fluminense. Tá, mas foi um jogo de exceção também do Santos, né? Ceará 1-0 no Fluminense. Tá. E aí, na última partida, o Fluminense venceu por 1-0 a equipe do Sport com gol no último minuto de partida, aquele gol de cabeça. Tá. Esses foram os últimos 6 jogos do Fluminense, que dá pra perceber aqui que é um time que tá oscilando, né? Tá, mas... Perde pro Corinthians, ganha do Atlético. professor. Aí ganha do Fluminense, perde pro Ceará. Tá. Então, tá nessa linha aí. Eu posso entender esse teu ponto de vista, tá? Mas eu Tô só fazendo uma colocação. Hoje quem vai dar a aula aqui é César Weiler, por favor. Não, cara, é que assim, ó, o jogo do Santos não foi um jogo meio que de exceção do Santos, né, cara? O Santos tava ganhando de ninguém, vai lá e mete 2-0 no Fluminense, time que tava se mostrando bem ajeitado, tanto que tinha ganhado os 2 jogos anteriores, né, de Flamengo e de Atlético Paranaense. Aí chega no jogo contra o Santos, tem aquele jogo de exceção, e aí eu acho que é meio que um rebote esse jogo contra o Ceará. Só que aí também, ao mesmo passo que é um rebote, começa a preocupar a própria torcida, tem pressão de imprensa, aquela coisa que tudo que a gente já sabe, né? E aí, pô, o Fluminense já perdeu 2 na sequência, e aí eu acho que o Fluminense foi com uma pressão que não tinha pro jogo contra o Sport, talvez daí que tenha ficado meio difícil o jogo contra o Sport, tá? Que também tá lá tentando brigar, sair da zona de rebaixamento, tá melhor que o Grêmio, inclusive. Sim. Mas essa equipe do Fluminense, professor, tem alguns jogadores bem interessantes. Esse Samuel Xavier é um jogador ok. Melhor que o Ferraz, por exemplo. Sempre achei ele melhor que o Ferraz. Sempre gostei dele okay. Mais que o Ferraz, tá? Porque naquela época, eu lembro muito bem que naquela época eu jogava no Ceará, tinha o Vitor Ferraz no Santos. Aí o Vitor Ferraz de um lado e Dodô do outro, no Santos. As laterais meio ofensivas, assim. Esse Nino é um zagueiro ok, tá? Eu acho um bom zagueiro. É um zagueiro ok. O Nino eu coloco acima do ok. Eu acho ele bom zagueiro. É um zagueiro ok. Mas esse Martinelli eu gosto muito, cara. E eu até não sei, porque eu não acompanhei os últimos jogos, tá, do Fluminense, assim, com muito afinco. Não sei por que ele tá com o Iago aqui. E se o Iago é o titular do Fluminense, acredito que sim. Mas o Fluminense, o Martinelli no Fluminense, ele é um jogador muito... interessante no sentido de passe. Ele é um jogador que desafoga a defesa. E talvez o Fluminense se valha muito desse tipo de característica do Martinelli se precisar. Porque aí, imagina, o Grêmio se joga pra cima do Fluminense, tenta de todas as formas, de um modo meio desorganizado, até fazer gol, né, professor? Sim. E aí vai chegar um momento que o Fluminense precisa sair com a bola bem de trás. E aí vai ter André, vai ter Martinelli ou Iago, e vai ter Casares, pra depois colocar velocidade em Luiz Henrique e John Kennedy e o Fred matar a jogada. Vou te dar a escalação do Fluminense no último jogo contra o Sport. Pode ser? Vai. O Fluminense no último jogo contra o Sport foi a campo com Marcos Felipe no gol. Mesmo goleiro. Samuel Xavier, Ok. Nino David Braz e o Marlon. Ok, zaga ok. E aí os volantes foram André e Martinelli. E o Iago entrou durante a partida. Provavelmente o Martinelli sentiu alguma coisinha. Perfeito. Tá? Então é isso. Aí nós tivemos Arias, Luiz Henrique e Kennedy. E o Fred. É isso aí. Entraram na partida o Casares, o Luca, o Abel Hernandes e o Caio Paulista, além, é claro, do Iago Felipe. As duas dúvidas... E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 2h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal.